para me ouvir. Agora eu sei que deu. Tá chovendo muito por aí? Onde vocês moram tá chovendo? Porque aqui em Fortaleza tá brincadeira não, viu? Aqui em Fortaleza não tá brinquedo não. Tá sério o negócio aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia aí, problemas no paraíso por causa dessa chuva. Tá bem sério o negócio aqui. Eu queria, Ana Paula, tá com frio, mas eu não tô não. Só a chuva mesmo que tá simplesmente atrapalhando tudo que a gente quer fazer. KKK. Mas é isso, graças a Deus que tá chovendo. Graças ao bom Deus que tá chovendo. Chuva é vida, né? Gente, quem aqui vai fazer a prova de Tianguá? Bora começar do começo. Eu só não ouvi a última, eu só não ouvi a última parte que você falou, meu amigo. Me perdoa. Primeiro de tudo, deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês. E aí depois eu vou falar sobre o que eu quero falar e aí depois eu começo minha aula, beleza? Vamos lá. O edital de Tianguá saiu num momento em que eu acho que ninguém estava esperando, né? Creio eu. Posso estar enganado, mas ninguém estava esperando, não. Se eu estiver enganado, me corrijam. Mas a gente estava esperando, mas até agora, né? Ninguém esperava que fosse tipo, opa, saiu, né? Numa véspera de carnaval, então, ninguém esperava. E aí eu tenho uma prova que vai acontecer em dias diferentes. Primeiro, eu tenho março inteiro, abril inteiro e metade de maio. Então eu tenho 2 meses e meio para estudar. É o que eu tenho, beleza? Isso já é um ponto importante. Eu tenho 19 dias para fazer minha inscrição. Basicamente, eu tenho 19 dias para fazer a minha inscrição, beleza? Por quê, professor? Porque as inscrições começaram no dia 28, ou seja, ontem, né? Então eu tenho basicamente 18 dias para fazer a minha inscrição, beleza? Os salários podem chegar a R$ 15.812,50, certo? Isso aqui é o que eu tenho de salário. Professor, mas não é para todo mundo. Eu sei. A gente tem pessoas recebendo a partir de um salário mínimo, né? Como, por exemplo, o cargo de ajudante geral, que a gente tem aí um salário mínimo, né? Mas a gente também tem salários, por exemplo, engenheiro civil, R$ 7.000, médico, 7.806, enfermeiro, 4.750, enfim, a gente tem vários cargos aí, beleza? E aí, a gente precisa observar o seguinte: eu tenho num edital, tá? Em um edital, 270 vagas mais cadastro reserva, certo? E aí, um ponto importante de observar, perdão, eu falei aqui em um edital, mas um ponto importante de a gente observar é que se você ainda não viu, a Consulpan ela dividiu Tianguá em 5 editais, beleza? Edital 001 para diversos cargos, tá? Cargos de nível fundamental, cargos de nível médio e cargos de nível superior. Edital número 2, ela colocou exclusivamente para a educação. E edital número 3, ela colocou exclusivamente para os cargos do direito, ou seja, advogado e procurador municipal. Procurador, no caso aqui, com um salário de R$ 8.100. Edital de número 4 é o edital para guarda municipal e agente de trânsito. E edital de número 5 é para ACS, beleza? ACS e ACE. O que é ACS? Agente Comunitário de Saúde. O que é ACE? Agente de Combate a Endemias, beleza?
Então, essa é a divisão que você tem hoje em Tianguá, tá? Ponto importante, Tianguá saiu e a gente tem também Icó. São os próximos concursos que a gente tem já de certos, né? A gente tem Tianguá e tem Icó. Só que aí eu também tenho Beberibe, que a Michele já falou, eu tenho Aquiraz, eu tenho Pentecoste, Baturité, que está bastante movimentado, inclusive, tá, Baturité. Eu tenho Piquet Carneiro, Lavras da Mangabeira, eu tenho Farias Brito, Mauriti, eu tenho Brejo Santo, que tem prova esse mês, eu tenho Morada Nova. Morada Nova, a gente precisa fazer aqui uma observação, que eu não sei. Tem alguém aqui que vai fazer Morada Nova? Robson, é bom dar uma olhadinha lá no Diário Oficial do município, porque eles pausaram o concurso, né? Para quem não está sabendo aí, Morada Nova deu uma pausa, tá? No concurso, beleza? Então é bom, se alguém aqui ainda não está sabendo, dá uma olhadinha. A gente tem Eusébio, que o prefeito, inclusive, deu entrevista na semana passada e confirmou o concurso para esse ano. A gente tem Tauá, Maranguape, Itaitinga. Rapaz, Maranguape, a hora que sair, vai ser pau de dar em doido. Vai ser pau de dar em doido. Beleza? Eu tenho que cheirar Mobim, eu tenho Missão Velha, eu tenho Salitre, eu tenho Tarrafas. Gente, o que não falta é concurso, tá? No interior, o que não falta é concurso. A gente precisa estar muito atento a isso. Não falta concurso de maneira nenhuma para você fazer. Então, só não vira concursado quem não quer esse ano. E aí, um ponto importante. Eu não sei, sendo muito sincero com vocês, eu não sei quando não sei quando é que a gente vai ter uma outra onda de concurso como essa. Não sei mesmo, sendo muito sincero. Não sei. Primeiro porque, vamos lá, eu tenho uma única banca que está ganhando todos os editais. Isso é bom, beleza? Isso é muito, muito, muito bom. Eu tenho uma banca que está ganhando simplesmente tudo, né? Então eu sei o que eu tenho que estudar, eu sei como eu tenho que estudar, e eu estou estudando aqui no IB, por exemplo, com uma equipe que sabe o que está fazendo e que conhece a banca. Não é à toa que a gente vem aí conseguindo lograr êxito, tendo aí primeiros lugares nos mais diversos cargos, tá? Aqui são alguns dos alunos que foram aprovados estudando conosco aqui no IB, beleza? E para deixar claro, o que vocês vão ter caso se matriculem no curso para Tianguá? Aulas ao vivo, as gravações dessas aulas são disponibilizadas para vocês. Vocês têm atendimento da coordenação do curso em caso de dúvidas. Vocês vão receber o caderno de questões ligadas à banca e ao teu nível, se é nível fundamental, nível médio ou nível superior. O grupo exclusivo de alunos, que não é aberto para quem não está matriculado, e o material em PDF, beleza? Tudo bem? Simulados e uma revisão final também são disponibilizadas. Assim como, meus amores, vocês têm acesso à plataforma por até 1 ano, beleza? Tudo bem? As provas que a gente vai usar nesses materiais são, naturalmente, as provas mais recentes da Consulpan. Provas de 2024 e provas de 2025, tá? Ponto importante quero me matricular, professor, quem eu procuro? Procuro o pessoal da coordenação, procuro o pessoal do curso nesses dois WhatsApps, tá? 999933366 e 996877474, ambos de DDD 88, beleza? Alguma dúvida sobre Tianguá aqui, pessoal, que vocês queiram que eu responda antes de começar meu material? Tem alguma dúvida aqui sobre. Tem alguma dúvida sobre o que eu falei aqui do concurso? Tem algo que vocês queiram que eu esclareça, por favor? Tem alguma coisa que eu não esclareci para vocês?
podem ficar à vontade, tá? Podem perguntar, por gentileza. Não tem o menor problema, não. Tranquilo? Beleza? Deixa eu só conferir uma coisa aqui, gente. Me deem um segundo, por favor. Pessoal que está matriculado no curso, se eu não estiver enganado, íamos para a questão 41. Corrijam-me se eu estiver errado, por gentileza, mas nós vamos continuar o nosso material e íamos para a questão 41, tá? Valeu, Cris. Valeu. Show. Beleza. Tá aqui minha rede social. Pessoal, inclusive, se vocês ainda não me seguem no Instagram, por favor, sigam o tio, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma questão, podem mandar lá no direct para mim, tá bom? Tá aqui meu @jobsoncast.prof. Vai ser uma honra ter você lá entre os seguidores, beleza? E bora pro material, meu povo. Íamos para a questão de número 41. Beleza, tudo bem. Vamos lá, né? Na questão de número 41, se eu não estiver ficando louco, nós temos aqui que prestar atenção no texto. Ou não temos? Olha o comando. O que vocês me dizem? Eu preciso do texto, eu não preciso do texto. Me parece que há a necessidade de leitura do texto, tá? Então vamos lá. Se eu preciso ler o texto, vamos de leitura do texto. Eu acredito que esse texto aqui que está aparecendo, ele é conhecido por todo mundo, né? Ou, pelo menos, por uma maioria esmagadora das pessoas que aqui estão. Tem alguém que nunca leu? Tem alguém que nunca viu o soneto de fidelidade? Tem alguém aqui nessa situação de, não, professor, não sei não. Nunca vi não, sei nem o que é isso aí não. Tem alguém nesse caso? Acredito que não, né? Acredito que a maioria das pessoas aqui conhece. Então, vamos lá, vamos aqui. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada momento, e em louvor e de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto ele dure. Bonito, né? Muito bonito. Esse soneto é um atropelo, não tem como, né? Vamos lá. O título do texto de Vinícius de Moraes é uma forma poemática, ou é bastante explicativo. É uma forma poemática, soneto, e trata do tema fidelidade. A noção de fidelidade defendida pelo poeta é... Gente, vamos aqui primeiro. Oi, Edileide. Edileide, pode falar. Edileide? Ah, ok. Vamos lá. Essa é uma questão, pessoal, de interpretação. Oi, Elaine. Tipo assim, Jobson, em relação às provas da Consulpan, qual é a tipologia textual que elas costumam mais cobrar? Porque eu vi um professor falando esses dias que de vez em quando elas cobram poema, e pelo que eu resolvo questões dela, eu nunca vi poema nas questões dela. A Consulpan, em geral, se eu for pensar em tipologia, ou ela cobra a narrativa, majoritariamente, tá? Ou ela vai cobrar, se ela não cobra a narrativa, ela cobra a descritiva, nessa sequência, tá? Narrativa, deixa eu diminuir essa letra para caber tudo. Primeiro, narrativa, é a que ela mais gosta de cobrar. Segundo, expositiva.
E a terceira tipologia que a Consulpan mais gosta de cobrar é a descritiva. Então, se você vai estudar para Consulpan, você precisa pensar sempre que ela vai majoritariamente cobrar de você essas três tipologias, tá? No geral, ela vai cobrar de você essas três tipologias. Beleza? Entendido? Tá, vamos lá. Uma banca que ela varia muito. Ela não tem, até porque uma tipologia preferível, vamos dizer assim, a gente não tem uma tipologia preferível, beleza? Então é importante prestar atenção nisso, porque ela pode cobrar de você. A gente viu ao longo do curso, quem foi aluno aqui no IB, lembra disso, ó. A gente vê muito poema. A gente viu muito poema durante o curso. Tô mentindo? Quem é aluno matriculado sabe do que eu estou falando. Nós vimos muito poema, vários. É uma banca que ela gosta de utilizar poema. Mas a gente também viu, deixa eu voltar aqui, a gente também viu textos descritivos. Assim como nós vimos textos narrativos. Então, ela tem uma tendência a poema, é algo que está muito ao longo do curso, eu deixei isso muito claro em vários momentos, mas ela também gosta de, vamos lá, tudo que é descritivo ou expositivo. Por quê? Porque normalmente, pessoal, sequências expositivas ou sequências descritivas costumam ser sequências que geram problema para as pessoas. Então, como você está ali passando por um processo de seleção, o que a banca puder escolher e que te gere um pouquinho mais de dificuldade, ela vai fazer. Beleza? Tudo bem? Tirada a dúvida, está esclarecido, Sodson? Consegui responder o que você queria, meu querido? Ok? Vamos lá, continuando. Voltando aqui para a questão. Pessoal, a noção de fidelidade que é trazida aqui, ela precisa ser interpretada por vocês, tá? Aqui vocês precisariam interpretar, tudo bem? Vamos lá. Se eu olho... De nada, meu querido, imagina. Se eu olho para cá, pessoal, a noção de fidelidade aqui é a noção do item A, de que tem que haver dedicação total e exclusiva à pessoa amada, enquanto existir amor entre as partes. É isso que está sendo levantado aqui no soneto? O que vocês me dizem? Bora, eu quero ouvir vocês. Me parece, eu posso estar enganado, mas me parece que não, tá? Eu não tenho aqui uma dedicação total e exclusiva à pessoa amada enquanto existir amor entre as partes. Por quê? Porque o amor exposto aqui, ele é um amor que parte do eu lírico, tá? O foco aqui é o eu lírico. Se vai haver uma reciprocidade quanto a este ser que se coloca dentro do poema como um ser extremamente fiel e não sei o quê, não sei, não está sendo colocado isso não, tá? Então, prestem muita atenção quanto a isso, beleza? Tranquilo? Item B, uma ideia sem sentido, porque tudo na vida é transitório. É sem sentido. E outra, tudo na vida é transitório. Isso aqui mostra que essa transitoriedade, ela pode, não estou dizendo que ela está, mas ela pode estar sendo desconsiderada pelo eu lírico. Entendeu? Ficou claro? Tudo bem? Eu posso ter aqui um eu lírico que desconsidera isso uma ideia sem sentido. Para ele, sim, faz sentido, tá? Só que aí, vamos lá. O que eu preciso prestar atenção aqui? O conceito de fidelidade que ele está trazendo aqui, qual que é? Eu queria ouvir alguém sobre esse conceito. Alguém consegue falar comigo sobre o conceito? Alguém consegue me trazer essa informação? Ou não?
Ou não tem como? Vai, gente, fala comigo. Não quero falar sozinho, não. Falem comigo. Me diz o conceito de soneto. Soneto é uma estrutura poética, Elaine, que é organizada em versos, certo? Sempre que você pensar em soneto, pensa da seguinte maneira. Você tem um soneto, que eu vou chamar de soneto inglês ou shakespeariano, e você tem um soneto que eu vou chamar de soneto italiano, certo? O que muda? O que é que muda nesses dois tipos de sonetos? A organização, beleza? Por quê? Porque, vamos lá, o soneto italiano, ele vai ter uma organização que vai ser a seguinte, eu vou ter, o gabarito da banca foi letra A, loucura, hein? Loucura. Loucura, loucura, loucura aqui. Porque, vamos lá, ele não levanta, e aí me causa estranheza, Alexandra, mas obrigado por ter levantado aqui o gabarito, me causa estranheza, por quê? Porque ele não levanta ambas as partes no processo. Mas deixa eu só terminar de explicar o que é soneto. Eu tenho aqui 4 linhas. Aqui eu tenho mais 4 linhas. Aqui eu tenho 3 linhas. E aqui eu tenho outras 3 linhas. Quando eu tenho 4 linhas juntas, cada linha é um verso. Então, quando eu tenho 4 versos, eu tenho um quarteto. Então, aqui, se você perceber, opa, professor, então são 2 quartetos? São. Esse soneto, ele tem 2 quartetos, porque tem 4 linhas, ou seja, 4 versos, e ele tem 2 tercetos. O que é terceto? Quando eu tenho uma estrofe, um conjunto de linhas, beleza? Colocado com 3 linhas. A estrofe, quando tem 3 linhas, é um terceto. Beleza? Tudo bem? Entendido? Ok? Jobson, tranquilo. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que o soneto de fidelidade é um soneto o quê? Ele tem a estrutura de um soneto italiano. Isso cai na prova de vocês? Não. Isso é uma informação que precisa de vocês? Não. Vocês precisam dessa informação? Não. A não ser que você seja professor de língua portuguesa, que aí sim, isso aqui vai ser cobrado na tua específica. E boa sorte se você não souber, tá? Porque a URCA cobra isso aqui. Beleza? Tudo bem? Importante entender isso, tá? Dúvidas? Tá claro? Não tá claro? Como é que tá? Entendido? Ok. Beleza? Posso prosseguir? Tirar da dúvida? Gente, vamos lá, continuando aqui, por gentileza. No item C, o conceito similar defendido pela sociedade em geral. Item D, a negação do tema, pois o texto trata de uma grande ironia. Não tem ironia aqui. A exigência para um relacionamento funcionar. Eu não tenho exigência. Eu não tenho. Deixa eu ver uma coisa aqui, deixa eu voltar. Espera um minutinho. O conceito similar defendido pela sociedade em geral. Pois me parece, e aí eu posso estar enganado, tá? O gabarito, deixa eu ver o gabarito no material. A coordenação está dizendo que foi letra C. Ok. Aqui está a letra C. Me parece aqui que caberia, lógico, ninguém entrou, ou não sei se entraram e a banca indeferiu, mas caberia recurso nessa questão, tá? Por quê? O conceito que o eu lírico traz aqui, ele pode ser entendido, professor, como um conceito similar? Pode, porque o amor não é imortal, eu preciso ser fiel a quem eu amo, mas quando eu envelhecer, eu posso morrer, eu posso ficar sozinho. Então, todo mundo pensa dessa maneira. Todo mundo, ou entre aspas, mas de modo geral a sociedade pensa: eu vou ser fiel enquanto acontecer. Depois que não for, depois que esse amor acabar, não tem mais fidelidade. Tá dando para entender?
Então, me parece, tá? Me parece que eu vou ter, de fato, uma dedicação total e exclusiva à pessoa amada, enquanto existir amor entre as partes. Eu acho que eu também marcaria A, só que o problema é, o que está em A, querendo ou não, está implícito também em C. Olha o problema. Olha o problema. Entendeu? Porque não tem como. Talvez se o Vinícius de Moraes tivesse aqui hoje, na nossa frente, a gente dissesse isso, ele ia fazer o que o Caetano fez numa prova do Enem, em que colocaram ali o Caetano, né? Que o Caetano mostraram uma questão sobre uma música dele e ele riu e disse: poxa, podia ser tudo, né? Aqui podia ser absolutamente tudo que foi colocado aqui. Então é aquela coisa. Não sei, gente. Eu posso aceitar como gabarito C, mas eu também posso aceitar como gabarito A. Até porque, no geral, isso aqui também é algo do senso comum. Bastante confusa essa questão, tá? Se eu tivesse pegado essa prova na época que ela foi aplicada, eu tinha feito uma reclamaçãozinha, tá? Porque dá não, pessoal. Dá não mesmo, tá? Aqui realmente a gente tem um probleminha, viu? Isso é fato. A gente tem aqui um probleminha, tá? E a gente precisa ter cuidado com isso, beleza? Gabarito aqui manteria o C, mas o A também seria válido, tá? É importante, tá? Importante a gente perceber isso. Dúvidas? Dúvidas? Deixei claro para todo mundo? Não deixei claro? Que vocês me dizem, por gentileza? Beleza, né? Deu para entender? O meu raciocínio foi compreendido por vocês ou não? Beleza, beleza. O pior, Ana Paula, é que dá para a gente dizer isso. Dá para a gente dizer isso. Porque implicitamente eu posso inferir, ou seja, eu posso concluir que, beleza, tem que haver dedicação entre as partes, isso é um senso comum, mas esse conceito ele é um conceito similar. Ele é um conceito genérico, entendeu? Então, sei não, gente. Me parece muito peculiar, eu vou dizer dessa maneira, tá? Eu vou dizer dessa maneira, me parece algo muito, muito peculiar. Não tem outra maneira de eu dizer não. Quer dizer que a banca está errada? Eu não sei. Não sei se eu digo. Eu não sei se eu digo que a banca está errada, não, mas que é estranho, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Ou tudo bem? Tudo legal? Tudo sensacional? Posso prosseguir? Ok. Questão de número 42, por favor. Dado o E certo. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte. O termo a morte, sintaticamente, é classificado como. Vamos lá. Se eu estou falando aqui sintaticamente, o que eu preciso observar? Bora. O que é que eu preciso observar? Se eu estou falando aqui da expressão a morte e eu estou falando sintaticamente, o que eu preciso observar? Por gentileza. Hein? O que vocês me dizem? Vai, gente, fala comigo. Que tem que identificar o sujeito. Boa, Normanha! Boa. Perfeito. Eu tenho que prestar atenção aqui porque eu tenho que procurar um sujeito. A Normanha, no que ela falou, ela já deu a resposta. E é interessante, pessoal, porque é o tipo de situação que não tem o que a gente fazer. Não tem o que a gente fazer, beleza? Eu tenho aqui que identificar o sujeito, beleza? Morte é o meu sujeito. Não tem o que eu fazer.
Eu escrevi meu nome do nada, ó. Morte é o meu sujeito, tá? Jobson, eu não entendi. Deixa eu fazer uma escrita aqui para você. Deixa eu reescrever essa frase para vocês que talvez fique clara para quem não entendeu. E assim, vírgula, quando mais tarde, quando mais tarde a morte me procure. A morte me procure. Morte é o sujeito, gabarito tá B. O gabarito tá B. Onde é que o gabarito tá B? No material? Gente, se o gabarito do material tiver B, tá errado, tá? Se o gabarito do material estiver B, há um erro no material. Beleza? Eu digo logo dessa maneira. Há um erro no material, tá? Pois está errado o material, viu? É um erro no material. Pois podem desconsiderar, erro do material. Beleza? Vamos lá. Esse morte, ele é o sujeito em relação ao verbo procurar. Beleza? Então, Jobson, como é que eu sei? Como é que eu saberia, professor? Se você olhar para esse verbo e fizer a pergunta para ele, eu já ensinei isso para vocês, ó. Quem é aluno matriculado já ouviu dizer isso. Quando você pergunta ao sujeito quem, esse quem, ele vai, beleza? Esse quem, ele vai apontar para o sujeito. Se eu perguntar quem procura, esse quem vai apontar para a morte. Então é sujeito. Só poderia marcar como gabarito aqui, nessa questão 42, o item C. Eu não sei qual foi o gabarito que a banca deu. O gabarito que eu dou é C, beleza? Não tem outra possibilidade aqui, além de chamar de sujeito. Por quê? Aqui o sujeito, nesse contexto, é o executor. Valeu, Alexandra, obrigado. O sujeito aqui é o executor da ação, beleza? Tem que fazer, não. Gramática, pessoal, não é interpretativa. Gramática é normativa. Então, se eu tenho ali uma determinada norma gramatical, se eu tenho uma determinada regra, aplica-se o que está previsto na regra. Quer eu queira, quer eu não queira. Regra é regra. Não existem exceções na gramática. A gramática é um conjunto de regras. Beleza? Tudo bem? Entendido? Dúvidas? Quem não entendeu? Tem alguém que não entendeu? Tudo bem? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer que eu explique algum dos itens que estão disponíveis aqui na questão, meus amores? Alguém precisa que algum dos itens seja explicado, por favor? Eu adoro quando ninguém me responde. Tem 70 pessoas aqui. Dessas 70 pessoas, só tem 4 que entenderam. Posso prosseguir então, né? Ok. Só um minuto. Vamos prosseguir. Não. Essa daqui, para a maioria, e aí, Arônio, falando numa boa mesmo, né? Para quem está estudando com a gente aqui há algum tempo, é tranquilo, né? Para a maioria é tranquilo. Para muita gente, essa questão seria difícil. Por quê? Por que essa questão seria difícil?
Porque eu tenho uma oração que está na ordem inversa. Eu coloquei primeiro o predicado para depois colocar o sujeito. Professor, não estou entendendo nem o que o senhor está dizendo. Deixa eu analisar item por item, porque eu sei que tem muita gente que tem vergonha aqui de falar que não entendeu. Tem gente que está assistindo aula deitado, tem gente que está assistindo aula na rede, não está entendendo nada, mas também não está falando. Então, deixa eu explicar, para não dar problema. Vamos aqui. Objeto direto e objeto indireto são complementos verbais. São elementos que completam o sentido de um verbo, tá? O que que isso quer dizer? Comprei e lembrei. Vou pegar esses dois verbos aqui, tá? Esse verbo, ele é um verbo que a gente vai chamá-lo de verbo transitivo direto. Por quê? Porque eu não vou precisar ter entre o verbo e o complemento uma preposição. Eu não preciso de algum elemento para unir o verbo e o complemento. Isso não é necessário, tá? Agora, quando eu olho para o verbo lembrar, quem lembra, lembra de algo. Lembrei de ti. Então, aqui eu vou dizer que esse ti é um objeto indireto. E eu vou dizer que esse água é um objeto direto. O ti, ele é indireto porque ele tem antes dele, entre ele e o verbo, tem uma preposição. E já água, eu vou dizer que é direto porque entre ele e o verbo não há nenhuma preposição. Ficou claro aqui? Tudo bem? Beleza, ok. Vamos lá, professor. E o que é adjunto adnominal? Eu quero que a gente entenda que o adjunto adnominal, ele é um termo acessório. Ou seja, ele é um termo que ele pode ser removido. Se eu disser essa palavra, você sabe o que é? Se eu disser essa palavra, você sabe o que é? Pato. Todo mundo aqui sabe o que é um pato? Sabe, né? Eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é um pato. Então, eu preciso lhe dar mais alguma informação para você saber o que é um pato? Mas eu posso dar uma cor para esse pato? Tem problema? Eu posso colocar um artigo para definir esse pato? Posso. Isso aqui e isso aqui, tanto esse o quanto esse branco, não são termos obrigatórios. Eu posso removê-los sem que você deixe de entender o que é a palavra pato. Então eu vou dizer que tanto este o quanto este branco são adjuntos adnominais. Professor, por que que são adjuntos adnominais? Porque estão ligados a um substantivo. Ok, tudo bem, gente, deu para entender. Por favor, falem comigo, me respondam. A aula é para vocês. Sem vocês, fica difícil. Entendido? Ok? Beleza. Jobson, então sempre que eu tiver uma palavra que se ligue a um substantivo e não seja obrigatória, eu posso dizer que ela é um adjunto adnominal? Pode. Não há problema. Você pode dizer sim. Tudo bem? Entendido? Ficou claro para você? Dito isso, vamos lá. Jobson, e o que é predicativo do sujeito? Vamos do começo. Toda vez que alguém falar com você numa prova sobre predicativo, por favor, entenda da seguinte maneira. Todo predicativo é uma caracterização
caratterização. Ou seja, eu estou dando, sempre que eu uso o predicativo, eu estou dando uma característica, seja para o sujeito, seja para o objeto. Então, o predicativo do sujeito é uma caracterização que eu faço sobre o sujeito da oração. Professor, mas eu não sei nem que diabo é sujeito. Sujeito é aquele sobre quem o verbo fala. Então, se eu disser caiu, quem caiu? O João. Opa, então João é o sujeito, porque o verbo cair está falando sobre o João. Sempre que eu tiver predicativo do sujeito, eu preciso ter um determinado tipo de verbo, que é o verbo de ligação. Ok, Jobson, eu não sei quais são os verbos de ligação. Vou deixar bem aqui do lado, tá? Ser, estar, permanecer, ficar, virar, tornar, andar, chegar, parecer. Beleza? Então, todos estes verbos aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês lista dos verbos de ligação. Ok? Então, sempre que vocês tiverem estes verbos, é importante que vocês observem todos eles com muita atenção, tá bom? Por quê? Porque depois, tá? Eu vou até deixar uma observação aqui, tá? Depois de verbos de ligação, vem predicativos do sujeito. Beleza? Então, teve verbo de ligação, depois desse verbo de ligação vem um predicativo do sujeito. Professor, ok, me dê um exemplo, príncipe. Eu estou bem. Cadê meu verbo? Tá aqui, ó, o verbo está. Eu fiquei feliz. Cadê meu verbo? Tá aqui, verbo ficar. Opa, então bem e feliz são o quê? Predicativos do sujeito. Por quê? Porque eles estão qualificando o sujeito da oração. Entendido, gente? Pegaram a ideia? Tudo bem? Alguém quer perguntar? Alguém não entendeu? Tá tudo ok? Fala, Elaine. A dificuldade da questão é a ordem indireta dos... Pois é. E aí, o que que acontece? Na ordem indireta, muita gente se perde. Porque a ordem indireta, Cris, ela é muito confusa para quem não tem o hábito de estudar. Aí pega, entendeu? Ou para aquela pessoa que tem o hábito sempre de assistir aula do mesmo jeito, sempre. Se a pessoa ela tem o hábito de sempre assistir aula do mesmo jeito e resolver sempre o mesmo tipo de questão, sem observar outros aspectos, daí realmente tem que fazer não, tá? Vai perder a questão, vai ter mais dificuldade sim, e não sei. Normalmente quem não estuda
Normalmente quem não estuda questões de ordem indireta perde questão como essa, tá? É algo que eu preciso, por favor, que vocês fiquem atentos. Tranquilo? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta ou está tudo esclarecido? Posso prosseguir, por favor? Joia. Obrigado pelo elogio, Dina. Muito obrigado. Deixa eu prosseguir, gente. Questão 43. Ainda sobre o excerto da questão anterior, o pronome me se encontra anteposto ao verbo procurar. Segue a mesma regra, exceto. Gente, para quem não sabe, essa questão 43, ela é uma questão que está cobrando de você um conteúdo chamado colocação pronominal, tá? Essa questão ela está cobrando de você colocação pronominal. Professor, mas eu preciso saber colocação pronominal para responder a questão? Precisa. O que é colocação pronominal? É a posição que isso aqui cai para o nível médio e para o nível superior, tá? Esse conteúdo de colocação pronominal só não é cobrado no fundamental. Médio e superior, isso aqui cai, viu? Tem para onde correr não, tá? Colocação pronominal é quando eu falo da posição que um tipo específico de pronome, que é esse aqui, ó, pronome oblíquo, tá? Sempre que eu falo de colocação pronominal, eu estou me referindo à posição que o pronome oblíquo vai ocupar ou pode ocupar dentro do enunciado. Tranquilo? Professor, entendi. Até aí tudo bem, meu príncipe. Quais são os tipos? Eu tenho 3 tipos quando eu falo de colocação pronominal. O primeiro deles é a próclise, tá? Para eu ter próclise, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter o pronome antes do verbo, tá? E aí, para eu ter o pronome antes do verbo, eu tenho que ter condição de próclise. Qual é a condição? É eu ter um atrator. Atrator é aquilo que vai puxar o pronome para a posição anterior ao verbo. Jobson, quais são os atratores? Primeiro, advérbios. Advérbios são atratores. Segundo, palavras negativas. Não, nunca, jamais, ninguém. Beleza? Então, palavras negativas também são atratores. 3, pronomes demonstrativos. Isso, esse, este, aquele, aquilo, aquela. Beleza? Então, o pronome demonstrativo, ele também vai funcionar como elemento atrator. 4, pronome relativo. Que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cuja, beleza? Então, pronome relativo também funciona como atrator, beleza? Tudo bem até aqui? Ok. Entendido. Jobson, que mais? Vamos lá, outra coisa. Se eu tiver quinto elemento, tá? Se eu tiver conjunções subordinativas, tá? Então, conjunção subordinativa também vai ser elemento de próclise, beleza? Até aqui tá dando para entender? Tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. 6. Qual é o sexto fator de próclise? O sexto fator de próclise é quando eu tenho uma frase optativa, ok? Que é aquela frase em que eu desejo algo para alguém. Meu filho, Deus, te abençoe. O verbo é abençoar, o pronome é o te, eu coloco antes do verbo porque eu estou desejando algo a alguém, então, neste caso, obrigatoriamente, o pronome tem que vir
antes do verbo. Ok, tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Vamos lá, professor, entendi. Sétimo elemento de próclise. Vamos aqui. Sétimo elemento, qual que é? Se eu tiver oração interrogativa, ou seja, se eu estiver fazendo uma pergunta, eu preciso usar o pronome antes do verbo, ok? Quem te falou isso? Quem? Pronome interrogativo. Te, pronome oblíquo. Falou verbo. Então, pronome está antes do verbo. Beleza? Tudo bem? Dúvidas? Entendido? Gente, vamos lá. Quando eu tiver preposição em mais verbo no gerúndio. Sempre que eu tiver preposição em mais verbo no gerúndio, eu preciso também fazer o uso de próclise. Beleza? Tudo bem? Pode ser interrogativa indireta? Não, Cris. Direta, tá, meu bem? Vamos lá, Jobson, eu não entendi. Você pode dar um exemplo? Posso? Olhe para cá, por favor. Em se tratando de você, vírgula, sou feliz. Opa, professor! Então, em mais pronome mais verbo no gerúndio, o se vem antes do verbo? Aham, tá aqui, ó. Jobson, o que é verbo no gerúndio? Um verbo terminando com NDO, meu bem. Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional. Deu para entender próclise? Ficou claro para todo mundo? Aqui estão todas as condições de próclise que vocês precisam saber na hora da prova de vocês, tá? Professor, entendi, beleza. E aí, se não for próclise, vai ser o quê? Ou vai ser ênclise. Jobson, o que é ênclise? É quando o pronome vem depois do verbo, beleza? Se o pronome vem depois do verbo, significa que não há atrator. Ou seja, não existe, para que você possa fazer uso da ênclise, não existe nenhuma das 8 condições que eu coloquei para você antes daqui. Tudo bem? E o terceiro e último ponto, quando falamos de colocação pronominal, vou colocar aqui do ladinho, acredito que vai ficar claro para todo mundo. Colocando aqui do ladinho, só um minutinho, por favor. Pronto. Então, eu tenho como terceiro ponto a mesóclise. Beleza? Meso quer dizer meio. Meso vem de meio. Beleza? Então, a mesóclise é quando o pronome vem no meio. No meio. Ó o doido. O pronome vem no meio do verbo. Professor, entendi. Pronome no meio do verbo. Ok. Como é que funciona, então? Se o verbo... Qual é a obrigação aqui? Verbo... Vou colocar em letras garrafais para ninguém dizer que eu não falei. Verbo sempre... Sempre quer dizer o tempo todo tempo... No futuro, meus amores. Professor, mas tem mais de um futuro. Tem o futuro do presente, tem o futuro do pretérito. Vamos lá. Roberto Carlos disse da seguinte maneira: eu te darei o céu, meu bem. Eu te darei o céu. Foi o que o Roberto Carlos falou, beleza? Só que ele poderia dizer também, ó, dar-te e o céu. Por quê, professor? Porque o verbo dar aqui, em darei, está no futuro do presente.
se eu tiver o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, obrigatoriamente preciso fazer uso de mesóclise. Gente, antes de eu ir para a questão, alguma dúvida, por favor? Tem algo que eu não expliquei? Tem algo que eu não fui claro o suficiente para ser compreendido, por favor? Gostaria de ouvir vocês, por gentileza. Tá show, beleza. Quem nunca assistiu, Professor, pois não. só uma dúvida. Nesse caso aí, né, só seria, no caso, mesóclise, esse dar-te-ei o céu. Isso, A exatamente. frase, essa, eu te darei o céu, no caso, seria próclise, né? Isso, exatamente. Isso Beleza, mesmo. entendi. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Tudo bem, tudo legal, tudo sensacional, tá esclarecido? Se não tiver, por favor, falem para mim. Se tiver, ok. Se não tiver, eu explico de outra maneira. Tudo bem, né? Show. Então, prossigamos, por favor. Vamos lá. Eu quero só o gabarito agora, né? Eu desenhei aqui colocação pronominal para vocês. Aí agora eu quero só o gabarito, por favor. O que vocês me dizem aqui? Beleza. A Cris dizendo, ó, boa, 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 boa. Vamos lá. Eu tô procurando uma exceção, né? A Cris disse D, o Arônio disse D, a Maria do Socorro disse E. E aí? Que o restante me fala? Ok, ok. Futuro, mesóclise. Sei não, hein? Vamos aqui, ó. Pessoal, se eu olhar para cá, eu tenho a mesma regra, tá? Eu tenho o pronome anteposto. Mas eu tenho... Por que eu tenho o pronome anteposto aqui, ó? Vamos lá. Quando mais tarde me procure. Opa, peraí. Então, quando mais tarde me procure, eu tenho aqui uma ideia de tempo. Olha aqui, ó, a ideia de tempo. Quando mais tarde. Qual é a classe de palavra que me dá a ideia de tempo, gente, por favor? Quem me ajuda? Bora. Classe de palavra que me dá a ideia de tempo, vamos lá? Advérbio. Maravilha. Quando eu olho para cá, bora lá. Certamente, advérbio. Opa, não pode ser não. Era bom que nos dissessem a verdade. Opa, pronome relativo. Beleza, tranquilo. Só que aí eu olho para o item C. Quem distraiu? Nesse item C, a regra é a mesma? Quero ouvir vocês. A regra é a mesma no item C? Aqui eu tenho o quê? Dos 8 elementos atratores de próclise, tá? Oração interrogativa. Exatamente. Exatamente. Perceberam o porquê de não ser igual aos outros? Com o que eu expliquei e agora olhando para a questão, você conseguiu associar a teoria à questão? Show? Então bora para a próxima. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não respondeu. KKK. Vamos para a próxima questão. Aqui, tudo bem? Vamos lá. Questão de número 44. Dadas, aqui a gente tem que prestar atenção, tá? Dadas as normas de regência nominal, marque a opção que apresenta desvio da norma culta. Gente, alguém consegue me explicar o que é regência nominal, por favor? Alguém pode fazer isso para mim? Bora, alguém que está muito afiado. Alguém que está muito afiado, explica para mim aqui o que é regência nominal, por favor. Quem é que pode me explicar isso, por gentileza?
Volta na questão. Mas tá aqui a questão, Cris. Essa daqui é a questão. Ah, tá. Manda. Manda a boa. Manda a buena. Explica aí. Quero te salvar. Vamos lá. Aqui eu tenho esse ti no meio de uma locução verbal, Cris. Verbo auxiliar, verbo principal. Algumas pessoas o trairão. Aqui eu tenho o sujeito anteposto. Então eu posso colocar o verbo ou antes ou, posso colocar o pronome ou antes do verbo, ou posso colocar depois também, tá? Entendido? Posso fazer as duas coisas. Entendeu? Aqui a gente diz que existe no item E facultatividade. É o que a gente diz que existe aqui. Tudo bem? Tirei tua dúvida, Cris? Show, massa. Questão 44. Dadas as normas de regência nominal, marca a opção que apresenta o desvio da norma culta. Se eu tô falando, ó, perigo, questão bandidinha que exige a atenção de vocês, tá? A banca tá falando de regência nominal. Nominal. Beleza? Se ela está falando de regência nominal, ela está falando da relação entre um nome e uma preposição. Beleza? Eu vou chamar a preposição de termo regido. Eu vou chamar o nome de termo regente. Então, regido é uma coisa, regente é outra, tá? O regente é o que manda, é o que coordena, é o que organiza essa relação, tá? Vamos aqui. Professor, não entendi. Como assim? Se eu disser assim, ó, João é diferente, eu preciso ter mais alguma coisa aqui? Diferente é um adjetivo que exige um complemento. Ou seja, quem é diferente de. Quem é igual a. Deu para entender? Ok, tudo bem. Vamos lá, né? Qual que é o gabarito aqui, gente? Que vocês me diriam aqui que é o gabarito? Qual que é o gabarito? A fidelidade é contígua ao amor. Ok, não tem erro. O homem é propenso, quem é propenso a, não tem erro. O ser humano é apto, quem é apto a, não tem erro. A amizade reside próxima, quem está próxima a, também não tem erro. Então o erro está no D. Quem é hábil, não é hábil a, é hábil em. Quem é hábil em alguma coisa, beleza? Então aqui está o meu erro. Eu precisaria ter o em, por esse motivo, gabarito item E de esqueleto esquelético espacial. Ok? Questão 45. Marque a opção que apresenta desvio da norma culta. Aqui, a banca, ela não especificou o erro que ela quer que você procure. Ela está dizendo, olha, candidato, tem um erro gramatical aqui, beleza? Olha, por favor, e me diz qual que é o erro gramatical que eu tenho aqui nessa questão. Gente, o que tem de errado aqui? Quero ouvir vocês. Não vou me meter, não. Essa daqui eu realmente quero ouvir vocês. Não é possível que tenha 70 pessoas aqui e ninguém vai me responder. Ó, tá certo esse curtiram aqui.
a multidão de seguidores, a multidão... Calma aí, Cris, respira. Calma aí. Vai dar certo. Ó, a multidão de seguidores curtiu. Opa, professor, por quê? Porque a concordância é com multidão. Então tá aqui meu erro. Beleza? Só que aí vamos lá. Criou-se vários poemas. Criaram-se vários poemas, tá? Porque os poemas foram criados. Então tá aqui meu erro. Entenderam? Tem 2 gabaritos a questão. Foi mal elaborada. Tem 2 gabaritos. Por quê? Porque tem 2 elementos aí que estão errados. Deu para entender? Beleza? Próxima questão. Ah, essa aqui, ó, nula, tá? Para quem nunca fez concurso e vai fazer pela primeira vez, nula é aquela questão que não tem como, tá? Nula é aquela questão que não tem como ter nenhum gabarito, beleza? Ela vai ser nula, não tem o que fazer não. Ok? Tudo bem? Entendido? Dúvidas? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma? A E tá correta? Amar é o melhor a. Não, amar é o melhor que a. Ainda tem a E. Olha a loucura. Ainda tem a E. É isso. Ainda tem a E que tá errada também, tá? Loucurinha. Loucurinha. Muito torta essa questão, viu? Muito torta, pelo amor de Deus. Que questãozinha torta, socorro. Impressionante. Vamos lá, questão de número 46. Ó, pelos comentários, quem leu o texto, gente, quem leu esse texto percebeu que eu tenho aí uma voz, eu tenho aí uma determinada voz verbal, ou eu tenho uma determinada voz narrativa. O gênero é crônica. A banca já está me dando aqui o gênero textual, ok? Jobson, e qual é a tipologia? A tipologia é narrativa. Beleza? Tipologia narrativa, gênero textual é crônica. Tudo bem? Alguém já leu aqui o texto inteiro? O texto foi lido ou não? O que vocês me dizem? Leram o texto? Não leram o texto? Beleza? Quem leu esse texto percebeu, tá? O seguinte: eu tenho um narrador aqui que ele fala sobre alguma situação do cotidiano. Até porque, para ser uma crônica, ele tem que falar ali sobre uma determinada ação do cotidiano. Beleza? O que ele faz? Ele mostra para a gente a rotina de pequenas e progressivas concessões que vamos fazendo até sermos absolvidos numa profunda situação de tristeza. Ou seja, a gente vai deixando as coisas passarem, vai deixando as coisas acontecerem, até chegar no ponto da gente ficar quen. Beleza? Essa é uma questão de interpretação textual que pegue o material depois e confira, tá? Porque ele mostra exatamente isso. Uma rotina em que eu vou começando. O que é uma concessão? No português do dia a dia, uma concessão é quando eu vou deixando as coisas passarem. Eu vou deixando passar, e vou deixando passar de novo, e é isso. E aí a gente vai começando a ficar para baixo. Beleza? Então, questão 46, eu marcaria como gabarito
o item C de cachorro caramelo, tá? Não marcaria outra possibilidade, não. Questão 47. O texto de Colasanti inicia cada parágrafo com uma expressão, a gente se acostuma. Esse tipo de recurso é conhecido como anáfora. Por quê? Porque eu tenho uma repetição. Elemento que se caracteriza pela repetição de uma ou mais palavras no início de versos, orações ou períodos. O resultado deste recurso para compreensão global, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer, hein? O que vocês me dizem? Hein? Compreensão global sugere o quê? Bora. Geral, boa. Global é o mesmo que geral. Perfeito. Excelente. Isso mesmo, tá? Vamos lá. O que vocês marcariam aqui, gente? Por favor. O que seria marcado aqui por vocês, por gentileza? A Cris está dizendo que marcaria C nessa 47. A Lígia também está dizendo que marcaria C. Lucimar está dizendo que marcaria B. Cícero B também. Gente, vamos lá. O gabarito da 47 é o D. Por quê? Vocês olharam para o título do texto? Vocês chegaram a olhar aí para o título do texto? A utilização do termo fora de seu contexto significativo normal, já que o título diz que não deveríamos nos acostumar. Volta aqui para o título do texto. Eu sei, mas não devia. Aí, a gente se acostuma. 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 Mas não deveria. Entendeu? Então, eu sei, mas não deveria. Mas a gente se acostuma, mesmo sabendo que não deveria. Entenderam? A banca aqui, gente, interpretação de texto na URCA tem que prestar atenção, viu? Tem que prestar atenção, porque não é difícil essa relação que ela fez aqui, não. Utilização do termo fora de seu contexto significativo. Como assim, professor? Por que está fora do contexto? Porque ela está te dizendo que é o oposto. Eu sei, mas não deveria saber, não. Saber e não saber são opostos. Beleza? Por isso que nessa questão vocês marcariam item D de jeans, tá? Questão 49. Marque a opção em que a palavra destacada está incorretamente aplicada. Gente, a gente se acostuma com o cheiro de ambientes fragrantes. Ambiente fragrante é o que tem fragrância, né? É o que tem cheiro, então não tem erro. Infligiu circunstâncias, colocou, certo? A gente se acostuma a ser fiel aos cumprimentos do dever, às obrigações, certo? Item D, nos acostumamos à cessão de ceder algo, né? Então aqui, opa, peraí, nos acostumamos à cessão, não, aqui é loucura, tá? Peraí, deixa eu conferir isso aqui direitinho. Tá certo, cessão de ceder, é isso mesmo. Ok, tá certo isso aqui, tá? Item E, acostumamos-nos a festas beneficentes. Opa, beneficentes, não é beneficientes, tá? Então tá aqui meu erro. Item E de esqueleto esquelético espacial. Beleza? Dúvidas aqui, gente? Acredito que não, né? Pelo que vocês viram aqui, acredito que não tem nenhuma dúvida não, né? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos prosseguir. Questão de número 49. Ô, rapaz! Observe o fragmento a seguir e depois marque a opção em que todas as palavras estão acentuadas pela mesma regra da palavra destacada. A ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. Infindável é uma paroxítona terminada em L. Essa daqui, gente, eu não sei. Tá dada, né?
Paroxítona. Se é paroxítona, tem como sílaba tônica a penúltima sílaba. Beleza? Acabou. Jobson, qual que é o gabarito aí? O que vocês dariam como gabarito aqui nessa 49? Ó, item D, né? Tem nem o que fazer. Opa, eu marcando C. Ó, o doido. Ó, item D, paroxítona, paroxítona, paroxítona. Acabou. Morreu a questão. Os outros itens não são, né? Aqui, proparoxítona, proparoxítona. Beleza? Juízes. Beleza. Relógio. Aqui eu posso ter uma proparoxítona aparente, né? Parabéns, oxítona, né? Contrária, proparoxítona aparente, beleza? A banca aqui, ela pega a proparoxítona aparente e usa para ela não corresponder ao gabarito, tá? Dito isso, na 50, estabeleça a relação entre os termos destacados da oração e em seguida marque a opção correta. Agente é sujeito ou não é? O que vocês me dizem? Agente é sujeito? Agente se acostuma a ser instigado. O que vocês falam para mim aqui? Posso dizer que agente é sujeito, pessoal? Sim. Posso, né? Então, opa, agente... Eu vou colocar esse bem aqui. Está. Se o trabalho está duro. Isso aqui é o quê? Qual é a classe dessa palavra? Bora. Verbo de ligação. Boa, Cris. Então, vou dizer que aqui é 2, né? 2 é o último. Opa! 2 é o último. Se 2 é o último, acabou meu gabarito. Acabou minha questão. Entenderam? Por quê? 3. Aí, 4. Aí, 5. 2. Peraí. É isso. 2, 3, 4, 5, 1, 6. Acabou. Letra C de cachorro caramelo. Acabou a questão. E é isso. Acabamos o material. Queria agradecer, gente, por vocês estarem, por vocês, primeiro, terem confiado no IB, segundo, por vocês estarem confiando no meu trabalho. Às vezes, o material diz uma coisa, eu digo outra, e vocês estão do meu lado, enfim. Mas eu queria agradecer a confiança de vocês no trabalho de todo mundo que faz o IB, beleza? No que vocês precisarem, estou aqui à disposição no meu Instagram. Se eventualmente aparecer alguma dúvida durante o processo de estudo de vocês, eu estou aqui para servir. Curtam o carnaval com responsabilidade, porque talvez este não seja o momento da cervejinha. Talvez este seja o momento do foco. Talvez o carnaval da cervejinha seja o do ano que vem, depois de você ter se tornado servidor público. É só o que eu penso. Coloca os estudos neste momento em primeiro lugar, porque vale a pena, gente. Se paga. Se paga mesmo, tá? Coloca os estudos em primeiro lugar. Ai, mas tu é muito chato, tu devia ir com a gente. Ninguém vai pagar suas contas. É você que paga. Então, você sabe o quão você precisa melhorar de vida. Você sabe o quão você... Não tem outra maneira de dizer. Você sabe quais são os seus sonhos. Você sabe o quão você sonha com a estabilidade. Você sabe o quão você sonha em não ter que depender da boa vontade de prefeito, vereador e o raio que o parta para você ter emprego. Você sabe disso. E ser concursado é a melhor maneira de não precisar depender de boa vontade de Zé Mané nenhum. Então, estuda. Melhor coisa, estuda. Porque aí ninguém pode
bater na sua cara e dizer, você só tem seu emprego por minha causa. Que aí você passou na prova, você estudou. Não foi por causa de João, Maria, José, não. Beleza? Tudo bem? Sim, Cris, a gente ainda tem um simulado de brejo, viu? A gente se vê ainda, tá? É isso, meus amores. Um cheiro para vocês. Muito obrigado. Se cuidem. E lembrem-se, tá? Professor Sandro, Oi. é porque eu entrei no grupo, mas eu pensei que para ter acesso a essas aulas tinha que pagar. É Mas grátis? sim. Não, essa aqui foi aberta. Mas o curso ele é pago, viu? Aí a senhora pode procurar a coordenação do IB, que eles orientam para a senhora direitinho, viu? Viu? No caso, essas aulas que você já deu, professor, elas continuam gravadas ou não? Ou Elas só continuam tem... gravadas. As que eu já dei, a gravação é disponibilizada, viu? Tudo bem, meus amores? Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato com a coordenação, que o pessoal sabe atender vocês melhor do que eu. Tá bom? Um cheiro, gente. Se cuidem, viu? Estudem. Fui.